Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Uma ótima semana, né? Uma ótima semana de estudos e vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, do medicamento em si, da sua ação do medicamento, como ele faz essa passagem, tá, para a corrente sanguínea, como que funciona, como que ele acha esse sítio-alvo para ele ter uma ação, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Primeiro a gente tem que entender que o medicamento ele é administrado, né? O que é a administração de um medicamento? É onde esse medicamento ele é realizado, onde ele é feito, né? Esse medicamento ele pode ser feito nas vias de administração, né, que nós temos. Então, essas vias de administração são classificadas em via de administração parenteral e via de administração enteral. Via de administração enteral são os medicamentos, né, que passam pelo sistema gastrointestinal, ou seja, passa pelo nosso estômago, né, pelo nosso intestino. Já a via de administração parenteral, ela não passa pelo sistema gastrointestinal. Então, são vias como endovenosa, via intramuscular, via subcutânea, via intradérmica, que não passa pelo estômago e nem pelo intestino, tá? Então, nós temos que saber essa diferença e onde o medicamento ele é administrado. Porque isso vai determinar, então a via de administração de um medicamento vai determinar aonde ele vai ser absorvido, aonde ele vai ter uma determinada ação, tá? Então isso a gente tem que entender bem, né? O que é uma via de administração? É onde o fármaco é colocado, ou seja, onde o fármaco é administrado. Então ele é administrado via oral, ele é administrado via intramuscular, né? Onde que ele é administrado? É onde ele é colocado, onde ele entra dentro do corpo, né, da pessoa. E a gente tem a forma farmacêutica, né? O que é uma forma farmacêutica? É como o fármaco se apresenta na prateleira para o consumidor ou para o paciente, né? Então, a gente tem essas duas diferenças entre forma farmacêutica e via de administração. Então, né, a gente administra esse medicamento vai para os tecidos, depois ele fica biodisponível na corrente sanguínea, vai para a sua célula-alvo e tem o seu efeito terapêutico. O que é um efeito terapêutico, né? É a ação do meu medicamento. Então, se eu pego lá na bula e tá escrito assim, que, né, o dipirona, ele é um antitérmico, a função dele é antitérmica, ou seja, abaixar a febre, ele tem que ter a sua ação de abaixar a febre, ou seja, ele tem que ter a sua ação antitérmica, tá? Então, o efeito terapêutico de um medicamento é a ação que esse medicamento vai realizar dentro do nosso organismo. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, para a gente continuar. Então, dando continuidade, né, a gente tem aqui aspectos fundamentais das drogas, né? Então, para desempenhar aí o seu papel farmacológico, a necessidade que a droga chegue no seu local de ação. Então, primeiro, a droga é introduzida no organismo, depois ela é absorvida pela corrente sanguínea, depois ela é distribuída pelo organismo através do sangue, depois ela vai produzir o seu efeito farmacológico, né, que é aí que a gente falou, o efeito terapêutico, depois ela vai sofrer uma metabolização e ela vai ser eliminada pelo sistema
renal. Então, esse é o caminho que a droga vai percorrer dentro do nosso organismo quando nós ingerimos. Então, se eu perguntar lá no final da aula, né, qual o caminho, né, percorrido aí pela droga no nosso organismo, é esse. Ela é introduzida, ela passa pela corrente sanguínea. O que é passar? O que é absorção, né? A absorção é a passagem da onde o medicamento está, ou seja, do local que ele foi administrado para a corrente sanguínea. Então, ela vai passar da onde ela está para a corrente sanguínea. Lembrando que tem somente uma via de administração que não possui, né, absorção, porque ela já é administrada diretamente na corrente sanguínea, que é a via de administração endovenosa, certo? Os medicamentos de via oral, eles passam pelo fígado, tá? Antes de passar, de ser biodisponíveis. E isso nós chamamos de efeito de primeira passagem, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então, a primeira fase, né, que é a fase farmacêutica, que é a liberação do fármaco da formulação para a corrente sanguínea, né? E aí nós chamamos de biodisponibilidade, ou seja, o medicamento fica biodisponível na corrente sanguínea. O que é biodisponibilidade? É a quantidade de medicamento que fica, tá, na corrente sanguínea para ser utilizada, tá? Então, biodisponibilidade é a quantidade de medicamento que fica na corrente sanguínea para ter o seu efeito terapêutico. Várias coisas podem aí, né, atrapalhar a biodisponibilidade de um medicamento. Então, interações medicamentosas pode atrapalhar, tomar vários medicamentos de uma vez, né, pode atrapalhar a biodisponibilidade de um fármaco. Então, várias coisas podem alterar. Porque para ele ficar biodisponível na corrente sanguínea, ele precisa de um elemento chamado de uma enzima, né, chamadas receptores, que ficam na corrente sanguínea, né? Então, esses receptores ficam lá na corrente sanguínea, aguardando, né, o medicamento, e o medicamento se liga nesses receptores para ir até o seu sítio de ação, ou seja, a sua célula que vai ter a sua ação, né? O que pode acontecer, por exemplo, é o paciente tomar lá 2 medicamentos, 3 medicamentos ao mesmo tempo, e aí eles vão brigar pelo mesmo receptor. E aí essa briga de receptor vai acabar sempre que um vai ficar mais biodisponível e outro vai ficar menos biodisponível porque não vai ter a quantidade suficiente de receptor para levar esse medicamento, tá? Até, né, a sua célula ali que vai ter a sua ação, a ação do medicamento, né? Nós temos vários tipos de medicamento. Nós temos medicamentos que eles são específicos e medicamentos que são inespecíficos.
A maioria hoje dos medicamentos que nós temos são inespecíficos, ou seja, entram dentro de todas as células, tá? Então, fazem parte aí de todas as células, né? Entram dentro de todas as células para ter a sua ação, né? Então, eles entram, né? E aí acabam aí desencadeando problemas, né, dentro dessas células, ou seja, matando também patógenos, vamos colocar assim, bom para nossa saúde. Já fármacos específicos, ele só vai naquela célula que tem uma determinada patologia que está liberando uma toxina, tá? Então, nós temos esses dois tipos de fármacos específicos e fármacos inespecíficos. Porém, fármacos específicos são muito caros, porque precisam de uma técnica de nanopartícula, uma técnica caríssima, que acaba encarecendo também o medicamento. Então, o que é biodisponibilidade? É a quantidade de medicamento que fica disponível na corrente sanguínea para ter o seu efeito farmacológico ou seu efeito terapêutico, né? Que é a ação do medicamento. Depois nós temos a fase 2, que é o processo que quantifica o fármaco no organismo, que é a absorção, a distribuição, metabolização e excreção. Então, esses 4 processos aqui nós chamamos de farmacocinética, que é a absorção, o primeiro, a absorção. O segundo, distribuição, que é quando ele fica biodisponível lá na corrente sanguínea. E ele vai ser disponibilizado, né, para todo o corpo, então essa distribuição. Depois da distribuição, o medicamento volta lá para o fígado, onde ele vai ser metabolizado, ou seja, inativado para ser excretado. Lembrando que somente medicamentos de via oral passam 2 vezes pelo fígado. Passa pelo efeito de primeira passagem, que é antes de ser biodisponível, e depois a segunda vez, né, ele passa pelo fígado para ser excretado, né? E depois acontece a excreção. A maioria dos medicamentos hoje, né, mais de 99% dos medicamentos, a sua excreção é no sistema renal, ou seja, pela urina que acontece a excreção do medicamento. E aí a fase 3 da farmacodinâmica, que aí o medicamento vai ter aí, né, seu efeito terapêutico, ou seja, vai entrar dentro da célula que precisa de uma ação terapêutica. Vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem também esse quadro, porque essas 4 partes aqui da farmacocinética também caem nas perguntinhas no final da aula. Certo? Então, vamos continuar. Então, o que é absorção, né, de um medicamento? É a passagem da droga pela membrana biológica barreira, desde o local da sua administração, ou seja, da onde a droga está, até ela chegar aos líquidos que a distribuem no organismo, que no caso é o sangue, né? Então, a absorção é a passagem da onde o medicamento está para a corrente sanguínea. Então, para alcançar o seu local de ação,
A droga, na maioria dos casos, é obrigada a atravessar, né, diversas barreiras aí biológicas, como o epitélio gastrointestinal, o endotélio vascular, que é a parede aí das nossas veias, a membrana plasmática, barreira hematoencefálica e placentária. Então, aqui é como acontece, ó, né? Então, aqui, ó, o medicamento está no tecido, por exemplo, no músculo, e está sendo absorvido para dentro da corrente sanguínea. E aí, aqui ele vai ficar biodisponível na corrente sanguínea. E o que é distribuição, né? A distribuição a gente vai falar daqui a pouquinho, que é transportar essa droga, né? Que está ali biodisponível na corrente sanguínea para o restante do organismo. A absorção é essa travessia que leva a droga até o sangue. E a excreção, né? É quando a gente elimina esse medicamento de dentro do nosso corpo pela nossa urina. Então, não confundir, pessoal, via de administração de droga com absorção de droga. Então, nós temos coisas diferentes aqui. Via de administração é como o medicamento entra dentro do nosso organismo, né? Já a absorção é a passagem de onde o medicamento está para a corrente sanguínea. Uma droga pode ser ingerida ou injetada e não ser absorvida, isto é, não chegar até a corrente sanguínea. Por exemplo, algumas pomadas e cremes que nós passamos na via tópica, né? Ela não é absorvida, ela não chega na corrente sanguínea. Esses conceitos só equivalem quando se administra droga via IV ou intra-internial, ou seja, o medicamento não tem absorção quando a medicação é diretamente na corrente sanguínea, porque ele já está sendo administrado na corrente sanguínea. Vou voltar aqui para vocês copiarem. Passa aqui para baixo. Então, a gente tem algumas situações, né? Então, por exemplo, casos especiais, né? Como a inalação aí de um aerosol, né? Ou aplicação tópica, é uma absorção que não é necessária a ação do medicamento, né? Porque ela já é no local. Para a grande maioria, só ocorre a ação farmacológica se houverá a absorção. A via de administração é um fator importante na ação terapêutica do medicamento, né? Então, é ela que vai determinar aí a ação terapêutica, a ação que esse medicamento vai ter diante de uma determinada patologia. Então, nós temos absorção rápida, lenta e mais lenta. Vou voltar aqui para vocês copiarem que a gente já vai para essa outra parte. Então, nós temos esses três tipos de absorção, né? Rápida, lenta e muito lenta, né? Rápida, medicamento sublingual, inalação, né? Aqui também a gente poderia colocar endovenosa, que tem uma ação muito rápida, intravenosa, endovenosa, né? Que é diretamente na corrente sanguínea. Lenta, via oral, intramuscular e subcutânea. E mais lenta, né? Que é a liberação prolongada de um medicamento, como por exemplo uma insulina, né? Algum anticoncepcional tem uma ação
prolongada. Então, a absorção ela é dividida em rápida, lenta e mais lenta. Se eu pedir para vocês exemplos, eu quero que vocês coloquem esses que estão embaixo aí, tá? Dessas absorção. Deixar um tempinho para vocês copiarem. E aí nós temos fatores, né, que alteram aí, igual a gente estava falando, essa absorção do medicamento na corrente sanguínea, né? Então, por exemplo, uma remoção cirúrgica por parte aí do intestino, então isso acaba prejudicando a absorção, por exemplo, de um medicamento, né? O aumento do fluxo sanguíneo, dor e estresse, refeições gordurosas por causa do colesterol, alimentos sólidos, forma farmacêutica, e interação medicamentosa e alimentar. Então, a gente tem que sempre ficar muito de olho também nessas interações que podem diminuir a absorção de um medicamento, como pode potencializar a absorção de outro determinado medicamento. Então, esses são alguns itens, né, que devem ser analisados na absorção da droga, por exemplo, como a membrana biológica, propriedades físico-químicas das moléculas das drogas, forças responsáveis pela passagem das drogas através da membrana, modalidade de absorção das drogas, locais de absorção das drogas, via e sistemas de administração. Vou voltar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês copiar esses fatores que alteram a velocidade da absorção. Então, pessoal, então o medicamento ele é absorvido, ganha a corrente sanguínea e aí ele se torna biodisponível na corrente sanguínea e ele vai ser distribuído, né, pelo corpo para ter a sua ação. E aí ele tem que entrar dentro da célula para ele poder ter a sua ação terapêutica. Então ele tem que atravessar o que nós chamamos de membrana biológica ou membrana plasmática. A membrana ela tem 7,5 aí de centímetro. Encontram-se moléculas lipídicas e de proteínas unidas por forças fracas, tá? Então, ou seja, ela tem uma bicamada lipídica, ou seja, ela é gordura. Então, o medicamento, ele tem que ser aí, ou na forma, ou ele vai ser aquoso, ou ele vai ser gorduroso, porém, dentro da célula é água. Então, se o medicamento, na hora aí de atravessar a parede aí da célula, ele for aquoso, ele vai demorar mais tempo para entrar dentro da célula e vai demorar mais tempo para ter a sua ação. Já se for um medicamento que ele é gorduroso, ele vai entrar mais rápido, porém ele vai demorar para ter a sua ação, porque dentro da célula ele é aquoso, ele é água, e aí a gordura com a água não se mistura. Então, uma parte hidrofílica, solúvel em água, e a outra parte hidrofóbica, insolúvel em água, que aí facilita, vamos colocar assim, a entrada, né, desse determinado medicamento dentro da célula. Ou seja, possui uma característica anfipática, que nós chamamos.
que é quando uma parte polar e outra parte apolar. Aqui, ó, é uma fotinha da nossa camada aí lipídica, da nossa célula. Todas as paredes das nossas células são assim. Esse é o interior da nossa célula. Esse é o meio extracelular, tá? Então, o medicamento ele tem que entrar para dentro dessa célula para ele ter a sua ação. Tem que atravessar, né, esses lipídios, ou seja, essas gorduras. Aqui é um outro desenho para ficar mais fácil. Então, aqui é a propriedade físico-química das moléculas, né, que tem a sua liposolubilidade, ou seja, solubilidade da droga na bicamada lipídica, fácil travessia por difusão passiva. Já na hidrossolubilidade, só permite absorção através de sistema de transporte específico ou canais hidrofílicos, ou seja, se ele é aquoso, se ele é água, ele vai demorar mais tempo para atravessar ali essa bicamada lipídica, né? E se ele for gordura, ele vai passar mais rapidamente, porém lá dentro ele vai demorar para ter a sua ação, porque dentro da célula é água, é constituído por água. E aí, na nossa próxima agora aulinha, a gente vai falar sobre esses mecanismos aí de transporte. Até daqui a pouco, pessoal!